Hoje, 12 de dezembro de 2024, hoje eu acertei, né? Ontem eu falei que era 2025. Eu sou Henrique Albergaria Neri e esse é meu canal Beck de Espera. Hoje é um dia especial para a cidade de Belo Horizonte. Afinal de contas, Belo Horizonte está comemorando 127 anos de fundação. Também um dia especial indiretamente para mim, já que estou aqui, eu moro em Belo Horizonte, eu não nasci aqui, mas eu estou em Belo Horizonte há 63 anos e eu só nasci porque meu avô acabou vindo da Itália em 1800 e fumacinha, 1895, para ajudar a construir a cidade de Belo Horizonte. Se ele não tivesse vindo, não teria conhecido minha avó, e eu não estaria aqui, seria outra pessoa, né? Belo Horizonte tem um DNA esportivo. Afinal de contas, logo depois, 7 anos depois de ser fundada, foram criados alguns times de futebol, alguns clubes com times de futebol. O Vitor Serpa, que era um estudante, sobrinho do Major Augusto Serpa, que trabalhava na imprensa oficial, ele veio para Belo Horizonte para tratar de um problema de saúde e ele tinha morado na Suíça, então ele tomou conhecimento com o futebol na Suíça e trouxe para Belo Horizonte em 1904, isso é 7 anos depois da fundação de Belo Horizonte, 6 anos e pouquinho, ele veio antes de dezembro de 4, ele veio até antes, mas a fundação foi em julho de 1904, ele fundou um clube, que era o Sport, foi o primeiro clube, Sport Clube, primeiro time, Sport Clube e time de futebol em Belo Horizonte. Quando ele veio da Suíça, ele trouxe uma bola, trouxe uniforme, trouxe um livro de regras, e logo depois foram fundados outros clubes, inclusive o Atlético Mineiro Futebol Clube, que a grafia era essa, nem era clube, era club, que era em inglês. Não é esse o nosso Atlético, mas por causa desse nome de Atlético Mineiro Futebol Clube, tem uma confusão tremenda com o nome do Atlético. O pessoal fala que Atlético chamava Atlético Mineiro Futebol Clube, que não foi fundado como Clube Atlético Mineiro. Ninguém sabe. Isso depois um dia nós vamos ter um vídeo sobre a fundação do Galo, mas ninguém sabe. Mas fundou, e esse Atlético Mineiro, ele tinha 2 times, o Mineiro e o Atlético. Tinham mais 2 outros clubes, eles já começaram a disputar um campeonato. Esse campeonato não terminou porque em dezembro começou a chover e o Vitor Serpa chove, eles paralisam o campeonato. O Vitor Serpa vai para o Rio de Janeiro, que a família dele era do Rio de Janeiro, e logo em janeiro ele falece. Mas estava lançada a semente do futebol em Belo Horizonte. O pessoal costuma às vezes teorizar, não, porque o futebol foi fundado pela elite. Não, não é que foi fundado pela elite, não. É que você tinha os pobres e quem tinha dinheiro. E o pobre estava mais preocupado em colocar comida na mesa do que gastar com diversão, com ócio. Esse conceito quase que nem existia de diversão, de ócio. Isso é mais recente. Nessa época, 1904, 1908, isso não existia. Mesmo porque, por exemplo, a bola, material esportivo, camisa, todo ele era importado. Você não chegava ali na Centauro Esportes, virava e falava assim, não, eu quero uma bola de futebol, quero uma chuteira. Na época nem chuteira não era uma botina, quero uma camisa do clube e tal, manda fazer. Hoje você tem confecções que você manda fazer o uniforme do seu time, do jeito que você quiser. Na época não era assim. Então é por isso que quem começou foram as pessoas que tinham condições. Não é nada disso não. Mas a semente lançada foi para a população em geral. Existe relatos em jornais da época do pessoal reclamando que as crianças jogavam bola na rua e atrapalhava. Belo Horizonte tinha muito terreno baldio, bastante, estava em construção. Belo Horizonte em 1904 tinha o quê? 12 mil, aliás, em 1908, quando o Atlético foi fundado,
tinham 12 mil habitantes, então em 1904 devia ter bem menos. Então os meninos jogavam ali. Então o futebol, ele pegou. Belo Horizonte não tinha muita diversão, muito o que fazer, não existia televisão, ou você ouvia uma música, mas para ouvir música não tinha rádio, você tinha que ter alguém que tocasse música. Então, é fundado isso daqui. Logo depois, mais tarde, em 1908, o Atlético é fundado, o atual Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, fundado em 1908, o América em 12, o Cruzeiro em 21, e esses times que são grandes clubes do futebol brasileiro. Mas não é só na parte do futebol que Belo Horizonte tem o DNA esportivo, não. Nós temos o Minas Tênis. O Minas não carece de apresentação. Minas Tênis Clube, você fala Minas Tênis Clube, todo mundo conhece o Minas. O Minas é um clube que tem na parte de esporte especializado, o Minas disputa basquete, vôlei masculino e feminino, já disputou tênis, natação do Minas é muito forte, judô, próprio Atlético e Cruzeiro, o time do Cruzeiro, o Sada Cruzeiro, no vôlei, o Atlético, quem não lembra do time de futebol de salão do Atlético? Né? Manuel Tobias, Carioca. Então, existe um DNA esportivo em Belo Horizonte. Além desses clubes, você tem também o Mackenzie. Mackenzie é um outro clube que na região do Santo Antônio. Hoje está disputando também, se eu não me engano, está disputando o vôlei feminino, o torneio brasileiro de vôlei feminino. O ginástico. Quando eu entrei no ginásio, no ginásio, que antigamente, quando eu estudei, era ginásio científico, entrei no ginásio do colégio estadual, o ginástico tinha uma grande equipe de handball. Tinham 2 jogadores do ginástico que foram da seleção brasileira. A seleção mineira era basicamente o time do ginástico. E esses 2 ainda foram para a seleção brasileira. Se eu não me engano, eles foram na Olimpíada de Munique, 72. Tá? A primeira contato que eu tinha, antigamente a gente não tinha, igual hoje. Tem Nike, Adidas, não. O primeiro contato que eu tive com um tênis no modelo que é hoje foi justamente desses 2 rapazes que vieram. Eles tinham ido em 71 disputar, se eu não me engano, Pan-Americano. Eles viajaram, trouxeram um tênis. Era um tênis da Puma, vermelho, maravilhoso, porque o que a gente usava era conga, era quichute, não tinha, você não... Logo depois, eu não lembro se tinha rainha, mas logo depois aparece o rainha, mas era esse tipo de coisa. Então, você tem grandes clubes em Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre teve grandes clubes que disputam a nível nacional. O Minas disputa a nível nacional. Vôlei, basquete, natação, o Mackenzie no feminino. O Mackenzie, o Minas sempre teve, desde o começo, desde quando ele foi fundado, o Minas é fundado em 35, aquele parque aquático dele lá no Santo Antônio é inaugurado em 1937, novembro ou dezembro de 37, e ele sempre participou. Nessa época, a disputa dele, por exemplo, natação, que tinha mais natação, tinha basquete e tal, mas a maioria da natação disputava com o Atlético América. O Atlético América tinha as suas piscinas, tá? Então, a disputa ali, inclusive, por exemplo, no Minas Tênis, eu já falei num das minhas coisas, o Ivo Pitangui, que era o Papa, né, já faleceu, mas era o Papa da cirurgia plástica. Ele foi nadador no Minas, ele participou de campeonato mineiro, se eu não me engano, ele disputou o campeonato brasileiro pelo Minas, juvenil, tá? Você tem Fernando Sabino também
Fernando Sabino foi nadador do Atlético, começou no Atlético, depois passou para o Minas Tênis, escritor Fernando Sabino, todo mundo conhece. Então, tem toda essa história. E Belo Horizonte está aí há 127 anos. Eu gostaria de desejar a todos os belo-horizontinos e a Belo Horizonte que tenha um futuro maravilhoso, que todo dia seja melhor do que o anterior. Belo Horizonte merece. Tem seus problemas, mas merece tudo de bom.